Nós estamos aqui com o médico, deputado estadual eleito, Lúdio Cabral. Parabéns pela eleição. Ele vem falar sobre a sua expectativa agora. Você já foi vereador, foi candidato a prefeito, governador, e agora assume a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Num momento assim de mudança feita pelo povo brasileiro. E uma das mudanças aqui foi colocar o Lúdio na Assembleia. E agora, como é que vocês vão responder a esse sentimento popular de mudança? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Um prazer enorme estar aqui, assim, e agradecer de coração sempre todas as oportunidades que a gente tem. A votação que nós recebemos, graças a um modelo de campanha coletivo, de responsabilidade compartilhada, pé no chão. Eu, pessoalmente, nos locais de grande circulação de Cuiabá, distribuindo panfleto, conversando com as pessoas, num momento assim, como você disse, de muita descrença da população na política, e a população acabou, essa descrença acabou se refletindo numa renovação importante da representação política. Aqui no nosso estado foi muito forte isso. Na Assembleia são 14 novos deputados. O que nós precisamos é estar 7 de 8. Então, assim, uma renovação importante. 2 novos senadores, né? Então, o que nós precisamos é estar sintonizados à expectativa que a população tem da representação política. O que eu aprendi e ouvi muito? As pessoas querem que você, no exercício do mandato, esteja próximo delas para que elas tenham condições de usar as ferramentas que o mandato tem para lutar pelos direitos que a população tem. Eu acho que esse é a principal tarefa nossa, nos manter próximos, porque tradicionalmente o político ganha eleição, depois some, né? A população fica carente da representação. Então nós precisamos ter claro que o interesse que a gente representa é o interesse da população, da parcela da população que nós representamos. Nós precisamos nos manter próximos dela. Mauro Camargo. Deputado, primeiro parabéns. Obrigado, Mauro. Acho até que foi uma eleição merecida pela sua trajetória política, pelo seu desempenho em outras eleições. E essa é uma eleição que valoriza a boa política. Né? Valoriza, exatamente, é isso que era o meu comentário. Porque é o momento que o PT está na Berlinda. Bons políticos perderam a eleição do Brasil, né? Mas o Lúdio foi um bom político. E assim, no momento exato que o PT passa por uma situação dificílima, do ponto de vista político, sendo execrado nacionalmente, tendo ressuscitado, eu reputo ao PT a responsabilidade por ressuscitar a extrema-direita no país. Acho que foi graças a esse desgaste, essa frustração toda do governo petista que fez com que o país se voltasse aí para caminhos que a gente tem sérias dúvidas se vão dar certo mais na frente. É verdade. Não vai dar. É verdade. Né? O senhor acha que isso é um reconhecimento? Como é que a população, como é que o senhor vê que isso aconteceu? Quer dizer, separaram o senhor, apesar de petista, ou é o PT só que botou no senhor? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, porque assim, eu tive, por exemplo, no interior do estado, a minha campanha foi essencialmente levada por militantes do PT, que voluntariamente se engajaram e multiplicaram votos no espaço de trabalho, na família, na convivência. Eu fui ao interior, assim, no período da pré-campanha e nos primeiros 20 dias de campanha, eu andei muito no interior do estado, e depois acabei me concentrando mais em Cuiabá e Várzea Grande. E por outro lado, então assim, eu tenho na militância do PT uma base forte que me apoiou tanto em Cuiabá quanto no interior, mas assim, no interior foi muito importante. Também. Isso. Né? Mas ao mesmo tempo eu tive muito voto, porque eu estava na rua, lá na Praça Ipiranga, distribuindo meu panfleto, as pessoas me reconheciam, eu lá pegava material, Lúdio, eu vou votar em você, mas eu não gosto do seu partido. Eu ouvi muito isso, por conta dessa resistência ao PT. No dia da eleição eu recebi mensagens de WhatsApp de eleitores que diziam, olha, eu votei em você, e ele me mandava a colinha. A colinha dele era uma colinha
Bolsonarista. ultra plural, sabe? Tinha Bolsonaro presidente, Mauro Mendes governador, Jaime Campos, Selma, um deputado federal de um outro partido, Medeiros e o Lúdio. Mas eu tive, assim, o voto consciente da base petista no estado também. Então foi uma soma dessas duas. Eu considero assim, eu tenho 22 anos de trajetória como médico na saúde pública. Isso me ajudou muito, porque me permitiu construir vínculos muito fortes com a população. Tanto que em Cuiabá, com todas as dificuldades, eu fui o deputado estadual mais votado. E em Cuiabá é muito forte essa resistência. Em Cuiabá eu tive 12.690 votos, dos 22.700. Teve duas campanhas eleitorais importantes. Isso. E foi muito bem votado nas Por duas isso que as campanhas pessoas eleitorais. reconheciam. Por isso que as pessoas me reconheciam. Eu conheci E um recall bom, né? O recall era bom. Positivo. Aí Positivo. saiu das duas Esse campanhas. recall favoreceu você Ajudou bastante. a ganhar sem gastar, né? Ajudou bastante, porque eu arrumei uma boroquinha, uma sacolinha de pano, jogava meu material dentro dela e ia para Praça Ipiranga, para Praça Lencastre, Praça da República, para frente da Riachuelo, para frente do Shopping Pantanal, lá para frente, ali perto do Três Américas, lá no Açaí, nos locais onde tinha grande circulação de pessoas, eu estava distribuindo. E nas últimas 3 semanas, eu subi em cima do assaveiro com uma caixa de som e fui rodar Cuiabá e Várzea Grande falando no microfone. Então, assim, ajudou bastante, porque as pessoas, muita gente não sabia que eu era candidato a deputado. Porque... Não, e muita gente que votou também continuou sem saber que você era candidato. É verdade. Porque o horário eleitoral não dá essa. Não, era muito toda para cargo proporcional. Eram 12 segundos. Né? Isso eu acho uma coisa que precisa repensar no Brasil, porque o cargo profissional é importantíssimo. Né? No sistema brasileiro, o cargo profissional é importantíssimo. Você não pode. Não entendi como é que é. Não, é porque é o seguinte: eu acho que a legislação brasileira, a forma como as campanhas eleitorais são feitas no rádio e na televisão, prejudicam demais quem é candidato proporcional. Não valoriza o debate. Do jeito que é feito, podia até abolir o horário proporcional, porque não soma nada. É verdade. É muito pouco. Porque as pessoas precisam entender que propaganda é repetição, né? Se não fosse repetição, Coca-Cola não precisava fazer propaganda, né? Propaganda é repetição. E sendo repetição, uma vez que você aparecer na televisão 2 vezes, você sumiu na grade. Quer dizer, a possibilidade de lembrar de você é muito pequena. É muito pequena. Aí proíbe o cartaz, proíbe os cavaletes, proíbe os outdoors, proíbe tudo. Você não tem visibilidade. Aí você vai pro móvel. O voto, como qualquer outra mercadoria, é comprado. Aí os que têm dinheiro compram e por isso não voltam ao povo. E os que não têm falecem com esse sistema político. Então, assim, foi uma campanha ao mesmo tempo de muita dificuldade, porque embora eu tivesse esse recall forte, eu precisava fazer as pessoas saberem que eu era candidato. E por isso que nas últimas 3 semanas eu concentrei a campanha em Cuiabá e Várzea Grande, que é onde tem o maior eleitorado no território, né? A maior densidade eleitoral, e fui pra rua. Você tinha dificuldade de saber que você era candidato e sabia que cargo você era. Exatamente. Porque eles estão acostumados com você no majoritário. Tem que explicar que Lúdio agora é estadual. Agora é estadual. Em cima da saveira, gente, agora é deputado estadual, 1330 meu número. Gravem aí, anota, não esquece. É estadual dessa vez. Cuidado, aí você vai ser condenado por campanha antecipada para a próxima. Mas, Lúdio, nós temos aí vários assuntos que estão em debate já na sociedade. O Mauro Mendes anunciou um enxugamento de 9 secretarias, de não nomeação de 3 mil cargos convencionados, o que daria uma economia de 150 milhões. Na outra ponta, nós temos os poderes que ignoram que eles façam parte do Estado, que estão querendo aumento. E assim, claramente, o presidente do Tribunal de Justiça não se faz de rogado. Ele informa claramente que ele quer o dinheiro para investimento, no momento que o Estado está com déficit grande. Parece que o Mauro Mendes vai receber o Estado com mais de 4 bi de déficit. E aí, como é que vai ser esse ajuste dos poderes? Porque só tem uma forma de fazer.
se tivesse apoio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Por que que nunca fizeram? Porque, na maioria das vezes, muitos dos senhores deputados têm processos e medo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Porque se não fizer esse ajuste, só para você ter uma ideia, o estado brasileiro que mais paga para poder é Mato Grosso. O segundo é Amapá. Os outros transferem aos poderes numa média de, no máximo, 6% de todas as suas receitas. Aqui chega perto de 18% de todas as suas receitas. Tem algo errado nisso. E depende da Assembleia corrigir isso. Os poderes não têm onde enxugar. Nada. É correto a Assembleia Legislativa, o órgão ao qual você vai pertencer, receber o mesmo que Várzea Grande? Ela tem as mesmas necessidades que o município de Várzea Grande? Então, assim, ó, é um debate que precisa ser feito de forma aberta, com serenidade e coragem, né? Essa é a leitura que eu faço. A Assembleia, ela tem um papel importante, porque ela, em tese, representa a população de todo o estado, tem que ter interlocução, os deputados têm que estar próximos da população que todos representam, e nós fiscalizaremos um orçamento na média de 20 bilhões de reais em todas as áreas. Então isso implica na necessidade de você ter capacidade de atuar. Mas no momento, como é o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de crise, não, na minha leitura não tem sentido se falar em aumento de 12º. E da mesma forma como o Executivo anuncia que fará um esforço para redução de despesa com cargo comissionado, que eu considero positivo, mesmo sendo oposição ao Mauro Mendes, a partir do dia 1º de fevereiro, esse esforço para reduzir cargo comissionado, que muitos tradicionalmente são objeto da troca partidária, do apadrinhamento político partidário. Se isso acontecer, é positivo. Os outros poderes também podem dar a sua contribuição, e aí eu acredito que o Legislativo tinha que fazer um esforço para buscar reduzir despesas. A Assembleia, os dados que eu tive acesso, tem um orçamento na casa dos 450, 500 milhões de reais, então ela tem condições, na minha leitura, de reduzir 10, 15%, trabalhar com um cenário desse, e acaba contribuindo com... Embora a Assembleia já venha fazendo isso. Não, né? Ela fez isso na gestão do Maluf e na gestão do Botelho. Ela inclusive assumiu aposentados que o Executivo era que pagava, então... Até antes do Guilherme Maluf, quem pagava os aposentados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era o Poder Executivo. Poder Executivo. Os aposentados do Legislativo. E agora, os da Assembleia, quem paga é a Assembleia. Assembleia. Essa foi uma contribuição importante e outras contribuições importantes que eles deram. Realmente, a Assembleia foi positiva com o Botelho e foi positiva com o Guilherme. Os dois ajudaram bastante. O Estado, não é? Eu não vou colocar aqui que ajudaram bastante pelo tato, não. Ajudaram o Estado, fizeram o correto. Né? Mas dá para fazer um pouquinho mais. Agora, viu, Antero, Mauro, esse esforço, ele também precisa ter um sentido, uma razão de ser. Ele não pode ser do reduzir por reduzir. A gente precisa direcionar o que é economizado para alguma área e para a política pública. Custeio, né, deputado? Porque o grande problema aí é o seguinte... Por exemplo, falta coragem para a Assembleia Legislativa. Tem uma lei na Assembleia que eu considero imoral, aprovada pela Assembleia numa gestão muito antiga, muito passada. Foi lá na época que Riva era presidente da Assembleia Legislativa, que dá aos promotores e procuradores de justiça 3 férias por ano e em cada férias 100% a mais de remuneração. Além da remuneração básica. Além da remuneração básica. Quer dizer... Eu não tinha conhecimento dessa lei, salário, não. Pois é. E ninguém... É simples. O artigo tal da lei tal passa a ter a seguinte redação. Os promotores e procuradores terão uma férias por ano com 33% a mais, conforme é de todo trabalhador brasileiro. Ponto. Mudou esse artigo da lei número tal. Ninguém consegue fazer isso, cara. Basta aprovar isso na Assembleia Legislativa. E aí o que acontece? Todos eles gozam as férias ou não gozam.
quando não gozam, recebem a mais por não ter gozado. Olha, é uma escolha e dá aqueles valores astronômicos. Aqueles valores astronômicos que foram divulgados ali nas cartas aquela denúncia do Éder Moraes. E aí, como que é feito o controle do Ministério Público? A lápis. Você não sabe se aquilo é verdade, se gozou ou não gozou férias, se tirou ou não tirou férias, se não sei o quê. É uma coisa de louco. Porque o CNJ ainda tem controle. Agora, o CNMP, na minha opinião, nunca funcionou no Brasil. O Conselho Nacional do Ministério Público nunca funcionou no Brasil. E eles falam que eles são... Tá aqui, 16% imoral de aumento para o Poder Judiciário. Todos eles vão ter aumento. Inclusive aqui, carreiras de Estado. Procuradores, delegado de polícia, coronel, não sei o que, mas tudo é aumento. E o servidor... Essa é uma vinculação. Tem que estudar como que quebra essa desvinculação. São um dos problemas da Constituição, né? É injusta. É absolutamente contraditório isso, viu, André? E tem que ser, realmente tem que ser. É um debate que tem que ser enfrentado, tem que ser feito, tem que ser feito, tem que ser feito. Não é nada contra ninguém, ao contrário. Eu, por exemplo, votei tudo a favor do Ministério Público na Constituinte. Nós fizemos nascer esse Ministério Público forte na Constituinte, que é bom para a sociedade. É uma instituição respeitada, séria, que tem homens sérios, responsáveis. Mas, assim, é impressionante o corporativismo. Mas o corporativismo é um negócio que é uma coisa que corrompe, moralmente falando, é uma coisa que corrompe, né? Corrompe, porque eles deixam de perceber. Ao mesmo tempo que eles fazem uma notificação para o Emanuel Pinheiro para cuidar da questão da saúde, que não pode ter isso, não pode ter aquilo, está lá brigando por conta de... assim, podia fazer uma contra-notificação. Olha, o hospital aqui está funcionando mal por causa dos excessos de gastos do Ministério Público. Faz uma contra-notificação do Ministério Público. É um negócio esquisitíssimo isso que eles... Numa situação que é a situação de crise em que a gente está enfrentando, não, assim, esses corporativismos, eles precisam ser debatidos. Nessa história que o Supremo, que devia ser a casa de exemplo, né? É um péssimo exemplo nesse momento. Né? Pede 17% a mais. O Supremo que fez isso. Deixa eu fazer um questionamento do deputado. É o seguinte: o senhor foi eleito na base do PT, a base do PT é sindical também, sobretudo os professores, o funcionalismo público de uma maneira geral, tem um vínculo muito forte com o Partido dos Trabalhadores. Mas o servidor público hoje acaba sendo, não por ele, não por si só, mas em decorrência dos reajustes dados, dos aumentos dados, do plano de carreira, etc., o grande problema do custeio do Estado, das dificuldades financeiras do Estado, né? Porque os salários vêm aumentando numa proporção que o Estado é incapaz de pagar, ainda que tenha aumento de receita, né? Então, um dos problemas é esse, né? O Silval, por exemplo, deixou reajustes aí para até 2000, não sei quanto aí, né? E aumentos acima da inflação, aumentos reais, né? Numa situação de dificuldade. Como é que o senhor vai se posicionar diante dessa situação? Porque, assim, desconhecer que o custo da folha talvez seja o principal problema hoje do caixa do Estado, né? É uma bobagem. Você tem que encarar isso. Isso é fato, né? Como é que resolve isso, tendo o senhor, por exemplo, como provavelmente sido muito apoio do funcionalismo público? Assim, Mauro, esse é um problema se a gente olha o orçamento da forma como ele é formado hoje. Porque se nós temos uma tendência a olhar sempre para a despesa. E o funcionalismo, o servidor público é sempre o bode expiatório das dificuldades financeiras do poder público. Embora, por exemplo, quando você fala dessas legislações de carreira, os trabalhadores da educação, por exemplo, fizeram muitas mobilizações e greve longa para assegurar uma lei para, ao longo de 10 anos, conseguir aumento real
de 100% na remuneração dos trabalhadores da educação, que tem tradicionalmente uma remuneração muito, muito baixa. Na minha leitura, assim, essa problemática ela tem que ser tratada pelo lado da receita do nosso Estado, não da despesa. Porque todo o esforço de economia na despesa que for feito, os 150 milhões dos 3 mil cargos comissionados, vamos supor que a Assembleia reduz em 50 milhões as suas despesas. Isso é insuficiente para dar conta da solução da crise, não paga. Então, assim, na minha leitura, engraçado é que assim, eu, trabalhador da saúde pública, militante de movimento social, eu imaginei que eu fosse ter como pauta principal outras questões, mas hoje assim, eu tenho, nesse período que antecede a nossa posse, porque esse debate da crise financeira do Estado é um debate muito forte, nós temos que enfrentar o problema da receita do Estado. A receita do Estado precisa ser ampliada. Eu acho que precisa. No orçamento de 20 bilhões, nós temos 4 bilhões entre incentivo, que está na casa de 1 bilhão, e quase 3 bilhões de renúncias fiscais variadas, que são concedidas no canetaço, de natureza administrativa no Executivo. Eu li aqui ontem que nós temos renúncia fiscal de 60% para cerveja. Essa é uma coisa que precisa ser vista urgente. É estranho, né? Estranho. Renúncia fiscal para cerveja, renúncia fiscal para agrotóxico, mas não é renúncia fiscal para veneno. E tem um ICMS dos mais altos do país para remédio. Então, assim, são as contradições que precisam ser enfrentadas. E 2,5 bilhões de renúncia fiscal ao ano é decisão administrativa, que pode ser revista a qualquer tempo pelo Executivo. Vamos ver se o mal. E aí nós estamos falando na casa de bilhões. De bilhões, não dos 150 milhões da economia aqui, não do impacto que o RGA vai produzir anualmente. Então, assim, precisa rever esses, que são privilégios, né, essas renúncias fiscais, precisa combater sonegação. Tem muita gente grande aqui no Estado que sonega imposto. E terceiro, não tem jeito para o modelo de desenvolvimento que nosso Estado tem de não tributar a grande produção agrícola. Tem que tributar a grande produção agrícola do Estado além do que ela é tributada hoje. Eu tive, assim, conversando com o Maurício Munhoz, que é um economista que estuda bastante a economia do Estado, ele estava me dando uns dados assim, olha, o algodão é taxado em 2,4, aquele que fica no mercado interno, né, de ICMS. Mas a lucratividade do algodão hoje está na casa dos 35%. Então, assim, é um lucro muito alto. Eles ainda aproveitam de uma decisão do governo Dani Oliveira. Dani Oliveira que reduziu, era 17, reduziu para 2. Isso. A taxação do algodão. São 20 anos, né? 20 anos atrás. Mas para quê? Para incentivar. Porque Mato Grosso tinha 4% da produção do algodão. Hoje Mato Grosso tem mais de 60% da produção do algodão nacional. Ele reduziu para 2% e o Estado dá mais 2% para a pesquisa que é feita por eles mesmos, mas para desenvolver o algodão. O algodão nosso é de melhor qualidade nacional. É o melhor algodão do país, um dos melhores algodões do mundo. País, né? A ponto do Zé Alencar ter escrito no seu livro, que ele era plantador de algodão, ele faz uma citação, assim, em homenagem ao Dani de Oliveira. Mas cumpriu o papel do Cumpriu o papel, exatamente. Agora pode tributar normalmente. Agora pode voltar. De Deus. E aí, assim, o que o Maurício me disse, olha, se você levar o ICMS do algodão de 2,4 para 4, você vai ter um aporte na casa de 200 milhões de reais a mais. Tem que levar para 12, deputado. Sabe por quê? Porque o arroz paga 12. Porque o arroz paga 12, porque a soja paga 12, porque todo mundo paga 12. Então o algodão tem que pagar 12. E 12% de 30, eles vão continuar com lucro espetacular. Então, assim, o debate precisa ser feito por esse ângulo, na minha leitura, o ângulo da receita, porque nós temos que ampliar a receita do Estado. O Estado hoje não tem... Tem outro negócio. O Estado não tem, só para fechar, o Estado não tem capacidade nenhuma de investimento hoje. E assim, ó, eu defendo, olha, eu me elegi deputado estadual, e todo mundo que disputou a eleição disputou defendendo melhoria na qualidade dos serviços públicos. Educação, saúde, segurança pública, que é o mais falado, existe essencialmente a partir do trabalho humano.
de servidor público. Então, se esse servidor não for bem valorizado, não tiver boas condições de trabalho, como é que ele vai dar conta de cumprir a missão dele? Então, o esforço precisa ser no campo da receita, na minha leitura, apesar de tudo que precisa ser feito para reduzir despesa. Eu acho que esse debate sobre os poderes, ele é um debate que precisa ser feito de verdade. Tomara que dessa vez é aconteça. moralmente problemático. Exatamente. Ele prejudica... Eu tenho feito aqui algumas críticas ao sindicalismo, porque eu acho que o moderno sindicalismo deveria não só lutar pelos direitos deles, que é justa a luta corporativa de direitos, mas deveria lutar também pelo não inchaço da máquina. Eu fui secretário de Estado da área de comunicação. Nós não tínhamos 12 funcionários de cargo de confiança na GECOM quando eu fui secretário de Estado. Hoje tem 147 cargos de confiança na GECOM. Quer dizer, o funcionalismo tinha que estar vigilante também para não ter esse inchaço da máquina pública. Eu estou falando aqui de colegas, jornalistas, amigos meus, entendeu? Que não tem culpa de nada, eles foram chamados para essa função, para essa missão. Mas, com certeza, se juntar todas as redações do Estado, não empata com a da SECOM. O que é um equívoco. O Estado tem que pôr um mínimo de assessoria lá. E comunica mal ainda por cima. Comunica mal e deixa o jornalismo funcionar. Que conversa é essa de querer... Bom, enfim. Eu estou pegando um exemplo, mas esse exemplo ele se prolifera em várias... Em outras áreas, exatamente. Por exemplo, na própria educação. Você tinha o secretário, o subsecretário, você tem 15, 18 subsecretários. Na Casa Civil, na minha época, era o secretário da Casa Civil e o subsecretário da Casa Civil. Hoje tem os adjunto. 18 subsecretários da Casa Civil, tá ganhando esculhambação. E nos cargos de cima. Então, eu acho que o sindicalismo tinha que se modernizar e atuar nisso também. Para não prejudicar o professor, pra ajudar o policial. Estado, né? Não. Para ajudar o Estado. Para ajudar o Estado. No sentido de, olha, o que nós precisamos? Nós precisamos manter dentro do limite a responsabilidade fiscal. Porque senão a saúde não vai melhorar, a educação não vai melhorar e tal. Nós estamos indo para o segundo salário de professor do Brasil, mas não temos a segunda educação. Quer dizer, então temos que cobrar isso também. Temos que ter a segunda educação. Temos que ter... O sargento nosso ganha mais que o coronel de São Paulo. E São Paulo seguramente tem mais receita que Mato Grosso. Entendeu? Ótimo, tem que valorizar o policial, mas temos que melhorar a questão da segurança. O policial entrou no concurso com 12 por 36. 12 por 24. Não, 12 por 36, né? Não, 12 por 24. 12 por 24. Aí o Pedro Táxi transformou num decreto de 24 por 72, né? Então ele trabalha... É 12 por 36, Era 12 por 36. Quer dizer, tá errado. O servidor entrou no concurso para fazer 2 períodos. O Pedro Táxi reduziu para meio. Agora, para votar negócio, já teve sindicalista que deu entrevista que, olha, tem que ver o nosso direito. Nosso direito, cara pálida, é que você disputou o concurso para fazer 8 horas. Que conversa é essa? Esse é o direito, é o edital do concurso, é o direito. Né? Mas tem um ouvinte aí, não tem? Tem um ouvinte aí, Mauro, que quer falar na sua frente. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Adevair, aqui do bairro Paiaguás, condomínio Bosque dos Ipês. Estou ouvindo o deputado Lúdio Cabral aí. Quero dizer que não fui eleitor dele, mas sempre acompanhei o trabalho dele e gosto do trabalho dele. Também não fui eleitor do Mauro Mendes. E quero fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão. Ele vai ser oposição ao Mauro Mendes. Isso é interessante porque tem que ter a gente para fiscalizar. Mas a minha sugestão é, seja oposição ao Mauro Mendes, mas uma oposição inteligente. Se o projeto for bom para o Estado, para a população, não faça igual aqueles antigos do PT que votava contra só para votar, cara. Você é um cara, vejo que você é um cara que tem muito futuro na política para ajudar Mato Grosso. Bom dia, tchau. Adevair. O nome dele é Adevair. Bom dia, Adevair. Assim, eu fui vereador 8 anos em Cuiabá, de 2005 a 2012. E eu fui os 8 anos oposição. E eu aprendi a exercer oposição muito na linha do que o Adevair disse. Você precisa, de um lado,
apontar os problemas, porque uma oposição que aponta os problemas, ela ajuda o Estado, ajuda o prefeito, o governador. Mas além de apontar problema, você precisa apontar caminho também para a superação dos problemas. Então eu sempre procurei exercer uma oposição de natureza propositiva. E aquilo que é bom, por mais que venha do governador a quem eu faço oposição, eu não vou votar contra. Por exemplo, se foi encaminhado para a Assembleia uma proposição legislativa que reduza de fato em 3 mil o número de cargos comissionados, que tradicionalmente são objeto de aparelhamento político partidário, eu vou votar a favor, mesmo sendo oposição ao próximo governador. Se o próximo governador topar fazer uma reforma tributária para reduzir renúncia fiscal, para tributar a grande produção agrícola, que já passou daquela etapa que precisava de incentivo, vai ter meu apoio, né? Então, o que eu tenho que ter claro, olha, que a parcela da população que eu represento, que eu vou defender lá, que é melhoria de serviço público. O serviço público tem que ter qualidade, porque quem precisa da saúde pública precisa ser bem atendido, e o que vale para a saúde pública vale para as outras áreas. Mas o que for bom que vier do executivo tem que votar com tranquilidade, porque essa coisa da oposição do grito já passou do tempo. A política mudou. Você ia perguntar antes do Adevair. Não, eu ia perguntar o seguinte, deputado, a gente tem esse tema, a questão da industrialização do Estado, a agroindustrialização do Estado, esse é um tema muito presente. Eu ouvi aqui até a entrevista, eu não pude vir ontem, mas eu ouvi a entrevista do deputado federal Neri Geller, porque ele faz uma defesa, na minha visão, muito consistente, da questão do agronegócio. Me pareceu realmente que é um equívoco quando fala taxado, já é taxado. Não, eu sempre disse, né? Então eu preciso ajustar esse discurso para não. Porque aí vira aquela coisa meio que ele falou, colocar o cidadão urbano contra a produção rural, que é um equívoco. Principalmente no caso de Mato Grosso, a gente não deve ter nenhum tipo de preconceito ou de pé atrás com a atividade que é a mais importante do Estado. Eu disse para ele, ninguém é contra Antero ser pobre, nem contra Eraí ser rico. Não é. Ninguém é essa questão, mas não é essa a discussão. Mas, eu acho que essa coisa de taxação já o Antero acabou. Pobre paga imposto, o Eraí rico tem que pagar. Não, mas essa coisa, a discussão nesse nível de taxação é só isso mesmo. Né? Se vai para um debate consistente, né, eu, por exemplo, eu defendo duas coisas. Eu defendo que três coisas, basicamente, nessa questão. Que o próprio setor invista seus recursos na agroindustrialização do Estado. Eu acho que é uma coisa que não é o Estado que tem que fomentar mais. É uma coisa inteligente. É uma coisa inteligente. E é importante para o Estado. Porque, assim, o agronegócio, ele gera demandas para o Estado. Precisa de estrada, precisa de hospital, precisa de escola. Ele gera a demanda do serviço público. Ele tem que dar como contrapartida o quê? Geração de renda, imposto. E isso vai acontecer com a agroindustrialização. Eu sou contra, por exemplo, discutir essa coisa. Você mesmo já falou aqui, até, e eu concordo com você que não dá para exportar imposto. Então a Lei Candir está correta. Aquilo que é exportado, deixa assim. Precisa cuidar da sonegação. Acho que esse é um problema sério. Deixa assim 2 pontos, né? Tem cobrado do governo federal a retribuição. Sim, claro. Isso. Nesse aspecto, sem dúvida. Não tem discussão. Mas, assim, precisa cuidar da sonegação, né? Como é que... Porque, assim, essa coisa, esses discursos dentro da taxação já ficou um negócio perigoso, porque generaliza e é uma inverdade. Não, eu acho que isso aí é como se ninguém pagasse imposto, não é verdade. É só um mote, né? Mas cria uma situação que não é real. É só um mote, mas na verdade é o seguinte, a taxação existe, precisa cobrar. Precisa cobrar. Acho que tem que corrigir, por exemplo, a soja tem que pagar 12%, o algodão tem que pagar os 12%. Mas acho bom essa ideia do Wilson de reservar os produtos para o mercado interno. Primeiro, mas você viu o que o Neri falou aqui. Ele usou o exemplo do milho. A produção do milho há 8 anos atrás era hoje é outra. Se fizer isso, vai acabar a produção do milho. Eu falei para ele mandar para mim, de graça. De grátis, né? De grátis, até eu que não planto um pé de galinha quero, né?
Não acaba não, Mauro. Ninguém. Não, mas não é isso, mas não é Conversa isso. essas Porque é não uma vão. Goiás, Vamos Goiás, embora do Mato Grosso. Vai embora nada. Ninguém não foi é embora isso. de Goiás. Mas não é isso, Lúdio, não é isso, Lúdio. O que acontece é o seguinte, é preciso olhar os Ele números está também. dizendo que a produção é excessiva e que não Porque o mercado interno não que a indústria comporta. aqui não Não comporta. comporta. Entendeu? Né? Embora a gente tenha uma briga aí muito interessante entre, por exemplo, a Biov, que são os caras que esmagam soja, do óleo de soja, com o pessoal que faz biodiesel. Né? Falta matéria-prima para o biodiesel, muito cara a matéria-prima para o biodiesel. Né? Então tem planta fechada, tem 3, 4 plantas importantes fechadas. Mauro, tem que apertar esse setor. Não, eu acho que tem, mas que não pode ser uma apertar conversa esse setor, leviana, porque viu, eles- Otero? Não, pois é, mas não é leviana. Não. Quando fala, por exemplo, o Não Jaime pode ser tá com a- generalista. o Jaime está com o discurso correto. Quando Também o Jaime acho. fala assim, o Jaime está com o discurso corretíssimo. O Jaime é um dos reis do agronegócio. O Jaime é o maior pecuarista do Mato Grosso, um dos maiores, se não for o maior. Então ele paga muito imposto. O pecuarista paga imposto. O pecuarista de leite paga imposto. Quem não paga imposto são essas três. Olha, todos os efeitos do Riva. O documento que o Riva encaminhou à Polícia Federal e ao Ministério Público é um escândalo que o Ministério Público e a Polícia Federal não tomem nenhuma providência. Aliás, com base em informações do Nem que Munhoz. seja para dizer para a sociedade, olha, o documento que a Assembleia encaminhou através do deputado Riva está errado. Nem que seja para absolver. Mas a gente tem que tomar providência. Porque ali é uma denúncia pesadíssima de Pesadíssima. sonegação de imposto. Sonegação de Mas imposto. eu acho que esse que é o grande problema nosso, Lúcio. É sonegação. Mais do que Mas, taxação. Mauro, assim, ó, E sonegação. nós estamos saindo de um O governo agronegócio já onde paga quem o mandou foi o ICMS, agronegócio. Já paga O o governo FETAB. Pedro Taques foi subordinado ao agronegócio. Ele fez tudo que o agronegócio queria. E o agronegócio depois não votou nele, né? É por isso que ele deve estar Magoado. magoado. Mas eu já denunciava isso lá em 2014, Antero, que seria um governo subordinado à vontade dos barões do agronegócio. Porque assim, eu prefiro usar o... Não tinha nenhum motivo para ser, né, Lúcio? Foi porque quis. Concordo com você. Aceitou, assim. Concordo. Agora, Mauro, em relação à industrialização, é muito Acontece, já tá cômodo. acontecendo Pois é, também. mas assim, é muito cômodo para quem planta no estado produzir só para exportação. É muito cômodo, é Não muito paga mais imposto, fácil. né? Não paga imposto. E sabe, dependendo de como tá essa questão das commodities, de preço, ganha muito dinheiro só exportando. Eu fui candidato a governador Não, mas em isso não tem 2002. dúvida. Eu fui candidato a governador. Aliás, é assim. por isso que o Estado não é industrializado no nível que deveria ser. Eu fui candidato a Quem governador disse? em Tá certíssimo. 2002 com a seguinte proposta: missão, transformar Mato Grosso no maior estado agroindustrial do Brasil. Que essa é a nossa missão. Então, assim, ó, Vou ficar falando você sobre precisa commodities até ter, que hora, você precisa ter mecanismo de política de Estado legal para direcionar esse processo de agroindustrialização, porque ele não vai acontecer espontaneamente, porque a lógica do mercado planetário diz o seguinte: olha, Mato Grosso, vocês têm só que produzir, botar no vagão e mandar para nós, Mandar pra porque nós é China, como pros Estados Unidos. industrializar. Exatamente. Nisso, Se o assim, Estado eu não tá. planejar estrategicamente. Eu estive lá na audiência que o deputado Wilson Santos propôs, e eu, assim, como ele é professor de história, assim, ele disse uma coisa assim que eu achei interessante. É impressionante como depois de séculos a nossa economia ainda continua baseada no latifúndio, na monocultura, na exportação e no trabalho escravo. O que era lá... Né? Não mudou Traz. nada. Só se modernizou. Mudou quase nada. Então, assim, o Brasil, e aí Mato Grosso, assim, tem todas as condições de ser exatamente o que o Antero disse, o estado da agroindústria. Tem que E aí eu não exportar falo o só da óleo de grande... soja, tem que exportar Eu não falo só da a grande ração produção pronta. agrícola, não, Mauro. Assim, ó, Mato Grosso tem mais de 100 mil famílias na agricultura familiar. Mais de 100 mil famílias na agricultura familiar que hoje não tem política pública quase nenhuma para quem está lá na agricultura familiar produza com qualidade e agroindustrializa aquilo que produz.
Não tem política, precisa ter. Mato Mas Grosso tudo com o tem que que tem mudar, né? Já teve, hein? Por incrível que pareça, já teve, né? Nós tivemos um cidadão aqui que nasceu na Emater e foi deputado federal, senador, Jonas Pinheiro. Jonas Pinheiro, exatamente. Mas antigamente a Emater prestava a extensão rural. Ela ia lá para... Ela ia lá para o campo, ia lá orientar, etc e tal. E eu até defendi aqui que o moderno agora é fazer concurso para técnico assentado. Quantos assentamentos nós temos no estado? Que tipo de produção cada assentamento faz? Faz-se esse levantamento e levanta o concurso para colocar 1 a 2 técnicos assentados nesses assentamentos. Uhum. Não precisamos de técnico aqui na Emater, não. Eles podem até vir aqui se reciclar de vez em quando. Mas viver no campo. Precisa ter... Não, ótimo, precisa ter pesquisa, precisa ter tudo, mas temos que ter o técnico assentado, Paulo. Porque o grande problema da Emater, que prejudicou a Emater, inclusive, que é um trabalho belíssimo, nessa área de agricultura familiar, é fundamental, cara. Nós temos uma grande bacia leiteira aqui que não temos agroindústria. Pouquíssimo laticínio, né? Que é uma coisa... Não produz queijo, não produz quase tudo in natura. Queijo, e pronto. não sei o que, etc. Tal. Quer dizer, Mas esse é que é o grande problema que a gente vê. Quer dizer, você faz uma avaliação correta, a meu ver, quando fala, olha, peraí, a exportação, nos moldes que está, ela prejudica o desenvolvimento da agroindústria, é óbvio. Não, o interesse mais correto ainda é quando diz que os produtores aqui não têm interesse da agroindustrialização. Não do tem, Estado, porque eles ganham com exportação. Eles ganham contra o Estado. Contra o Estado. Contra o Estado. É verdade. Então, como o Braille Maggi não tinha interesse na ferrovia para Cuiabá. Parou em Rondonópolis. Entendeu? Essa turma está administrando o Estado, como diz, aí o Jaime está certo. Não podemos aceitar fazer de Mato Grosso um grande fazendão. Nós não podemos aceitar, Mauro, que o futuro dos nossos netos sejam ser empregados do Eraício ou Braille Maggi. Do jeito que está caminhando a economia aí, com a dominação da política pelos donos do dinheiro, é para isso. É para isso. Mas eles perderam feio a eleição. Infelizmente é isso que está. Infelizmente é isso que está acontecendo no estado. E o resultado dessa eleição, eu acho que ela é uma oportunidade de nós fazermos esse debate para valer a partir de agora. Sabe? Eu sempre defendi uma coisa, tem que eu equilíbrio. Acho que a Assembleia está mais. Não, lógico, ninguém é louco de querer administrar o agronegócio para ter prejuízo. Não, de forma O alguma. agronegócio tem direito a ter lucro. Ninguém está contra o lucro do agronegócio. As pessoas estão contra não contribuir com impostos para resolver a crise do Estado. Ah, mas olha, vocês estão querendo tirar da galinha dos ovos de ouro de quem tem. Olha, peraí, é para tirar de quem não tem? É para tirar de quem tem mesmo. A justiça tributária é a pregação de Marx. A cada um segundo suas necessidades, de cada um segundo suas possibilidades. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. No Brasil, infelizmente, não se tributa dividendos. Então, nós temos grandes fortunas que não pagam nada de imposto e nós temos um assalariado que paga imposto. É muito, né? É a realidade brasileira. Uhum. Na Mas, fonte, né? Sucesso, eu tenho muita esperança na Assembleia, no seu mandato, inclusive. Tomara que você faça um grande mandato e que contribua com a Assembleia Legislativa, porque, na minha opinião, só haverá mudança em Mato Grosso se mudar para valer a Assembleia. E tomara que vocês ajudem a mudar. Obrigado, Antero. Obrigado, Mauro. Bom falar com vocês. Estou à disposição para outras oportunidades. E se Deus quiser, nós vamos dar conta desse desafio, que é o de melhorar. Agora, né? A hora é agora. Se não for agora, também vai ser difícil, hein? De ampliar esse esforço de por meio do exemplo positivo, fazer com que a população acredite cada vez mais na política. E nós temos um dever enorme, que é o dever de lutar para que a população, por exemplo, que hoje está lá no pronto-socorro, lá no corredor amontoada, tenha uma atenção de mais qualidade. Tudo isso que a gente debateu aqui vai influenciar lá na vida de quem precisa de um atendimento de emergência na saúde. Só para finalizar, já que você citou amontoado lá no pronto-socorro, eu tenho defendido aqui uma ideia que isso aí não é assimilado pela Assembleia, eu acho que deveria ser, eu vou sugerir para você e tal. Eu acho que o Mauro Mendes está disposto a isso, a não permitir desvio nos recursos do FETAB. Porque aí a placa
a ira do setor produtivo, que contribui e não vê o dinheiro sendo aplicado lá onde está programado. Até porque é desviado para custeio. É desviado para pagar salário. Então, eu acho que não tem que ir nenhum centavo do FETAB para pagar salário, porque não é para isso que foi criado o FETAB. Só que tem que pôr um S no FETAB. Tem que trocar o H da habitação, que não é mais a maior prioridade do Estado, pelo S da saúde. Ao invés de 20% para a habitação, 20% para a saúde. E aí 80% para a Secretaria de Infraestrutura, para o Fundo de Transporte, para o FETAB, e 20% para o Fundo da Saúde, sem passar pelo Caixa Único do Estado de Mato Grosso. Eu acho que essa é a grande transformação que pode fazer a revolução Na saúde, eu também. nas estradas, nas rodovias e na saúde pública de Mato Grosso. Antero, e eu vou além. Esse esforço que você cobra legitimamente dos poderes para redução de despesa teria que ser direcionado integralmente para um fundo da saúde. Uhum. Mas tem que ter o Fundo da Saúde. Uhum. Não pode mais ser Caixa Único. O Caixa Único é mortal. Pergunta pro Luiz Soares. Caiu lá. O secretário de Saúde o ficar fundo com da na mão pro secretário de Fazenda, tá errado. Uhum. O dinheiro da saúde tem que ir pra saúde. Por que a saúde funcionou muito bem na época de Com Roberto França e com Luiz Soares? Porque deu autonomia e criou o 100% fundo. de autonomia, acabou. 100%. O dinheiro da saúde era 100% aplicado na saúde. No prazo certo, na hora certa, acabou o pagamento fornecedor, tudo em dia, o preço de aquisição caiu lá embaixo, né? Acabou a falta de medicamento na ponta. E tem que fazer isso no Estado. Tem que fazer isso no Estado. E no Estado, depois do Blairo, foi o Blairo que inaugurou isso, de tirar a gestão financeira da saúde da saúde. Deixar tudo no caixa. Aliás, o Braille inaugurou muitas coisas aqui, né? Muito obrigado pela entrevista, Luiz. Eu que agradeço, Antero. Até a próxima.